Aqui a nossa disposição, ela precisa ser a disposição para o fim da confusão, o fim da desordem, o fim dos conflitos. Portanto, a qualidade de vida onde a presença da realidade está presente é algo completamente fora de tudo aquilo que o pensamento prevê, de tudo aquilo que o pensamento idealiza, de tudo aquilo que faz parte do seu programa. E é isso que estamos convidando você aqui para tomar ciência. O que será a vida livre, total e completamente livre de problemas? O que será uma qualidade de vida assim? Observe que é exatamente isso que estamos tratando aqui nesses encontros. Nós precisamos descobrir uma vida sem conflito. E reparem a importância disso. Vamos logo apresentar isso aqui para você, já de imediato. Observe que a relação a nível pessoal, ou seja, aquilo que nós temos nesses contatos de relações humanas, eles, em geral, são relações onde nós, apesar de procurarmos a paz, a compreensão, o entendimento dentro das relações, termina que é só uma questão de tempo de algum nível de conflito se estabelecer dentro dessas relações. E por que é que isso acontece? Porque internamente nós carregamos conflitos. Então, quando você se depara aqui nesse canal com esse tipo de abordagem, você tem dentro desta aproximação aqui uma porta que se abre para uma vida diferente da que nós temos vivido, da que estamos vivendo aí fora. Aqui no canal, nós estamos trabalhando isso com você, a verdade desta ciência do seu ser, desta ciência de Deus. Quando Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala, dava para as pessoas que se aproximavam dele a visão da Atma Vichara, e é isso que nós estamos abordando aqui, trabalhando com você, ele estava mostrando para elas que, sim, nesta vida é possível realizar a verdade. Se você se deparou com esse canal, se você está aqui nesse canal, é porque há algo em você que já lhe mostrou que essa condição de vida comum da grande maioria das pessoas não é aquilo que você espera para a sua vida. Quando você observa o mundo à sua volta, você percebe que o ser humano está infeliz. Nós vivemos insatisfeitos, vivemos com problemas, vivemos com sofrimentos. Assim, as pessoas que procuravam Ramana Maharshi para se depararem com a realidade divina, Ramana foi aquele sábio que viveu ali no sul da Índia, em Tiruvannamalai. Ao se aproximar de Ramana, com um problema, com um sofrimento, com algum nível de desordem interna, ele sempre indicava para as pessoas, e esse é o nosso assunto aqui, dentro desse vídeo em particular, ele sempre indicava para as pessoas
a autoobservação. É exatamente o que tratamos com você aqui dentro desse canal. E também em nosso outro canal. Como se aproximar de si mesmo e observar suas reações, para ir além delas. Você precisa se conhecer, tomar ciência de como você internamente funciona e, na verdade, como você interage com o outro. Você interage com o outro a partir de como você internamente lida com você mesmo. Ramana indicava a Atma Vichara. Atma Vichara é a auto-inquirição, a auto-investigação. Eu prefiro ainda a expressão auto-observação. Se auto-observar. Mas não é se auto-observar dentro da psicologia. Aqui se trata de descobrir o que é olhar sem o observador. Tomar ciência de suas reações. Esse é o caminho direto para uma vida livre de problemas, de conflitos e sofrimento. Observe que os conflitos se estabelecem em nossas relações porque não existe uma visão da verdade sobre você. Você reage nesse instante, dentro da ação, onde o pensamento é o elemento que se tornou principal dentro desse projeto, dessa negociação, desse encontro. Se o pensamento é o elemento principal na relação, o conflito está estabelecido. Nós precisamos descobrir a vida livre do pensamento. Uma vez que o pensamento é uma reação em nós, presente, que vem do passado. Observe como é interessante ter aqui, agora, uma aproximação disso. Quando você fala com a sua esposa, você não está tendo um encontro com ela. Esse seu encontro é, na realidade, um encontro com o passado. Nela. Veja, não é o passado dela, é a imagem que você traz dela, que vem do passado. Então, o seu encontro com ela é um encontro com o passado. Esse passado é a lembrança, a imagem que se coloca entre você e ela nesse encontro. É assim que nós sustentamos nossas relações, quando o pensamento é o elemento que norteia essas relações. Vamos compreender isso. Precisamos ter muito claro isso para nós mesmos. Aqui estamos lhe mostrando como viver a vida livre do pensamento e, portanto, livre do passado. O seu encontro com a esposa, sem a ideia que você tem dela, é um encontro real, porque você está em um encontro com o ser humano. E esse encontro é um encontro a partir da verdade que você é. Nesse encontro, sobre quem ela é. Um encontro sem imagens é um encontro sem conflito, sem problema e, portanto, sem sofrimento. Nós desconhecemos a beleza do amor presente em nossas relações, porque as nossas relações são relações onde existe uma necessidade psicológica de aceitação do outro. Portanto, ela espera que você o aceite.
mas você também espera que ela te aceite. Essa esperança, esse esperar, é algo que o ego, o eu, o mim, essa autoimagem em você está esperando. Mas quando ela se encontra com você, ela também faz exatamente a mesma coisa. Veja, eu estou dando aqui um exemplo entre marido e mulher, mas isso vale para pais e filhos, patrão e empregado, para colegas, para amigos, para inimigos. Aonde houver uma relação humana, estará presente esse jogo. Quando ela te encontra, ela também se encontra com o passado, a imagem que ela faz sobre quem você é. Então você tem uma imagem dela e ela tem uma imagem de você. Aqui nesse canal, nós estamos lhe mostrando como nesta vida despertar, como descobrir a vida livre do ego. É exatamente isso que você está ouvindo. Nós estamos aqui lhe propondo uma vida sem o ego. E, portanto, sem esse centro em torno do qual a vida está acontecendo, ou parece estar acontecendo. Uma vez que você esteja ciente da realidade deste ser, que é você, em sua natureza verdadeira, fica muito claro que toda experiência na vida é uma experiência sem o experimentador, sem o pensador, sem a imagem, sem essa autoimagem. Então não há medo, não há desejo, não há conflito, porque não há divergência, não existe esse autocentramento, esse autointeresse na relação. Isso porque o pensamento que vem do passado não existe. Percebam a beleza disso. Olhar para ele ou para ela e apenas reconhecer o rosto e os seus jeitos ou trejeitos, reconhecer o seu modelo de comportamento e de ação, mas olhar para ele ou para ela sem o passado. Então você está sempre diante do novo. Veja, os nossos contatos no ego não são assim. Nós estamos sempre estabelecendo a imagem, estamos sempre estabelecendo o pensamento como o fator mais importante das nossas relações. E há uma razão pela qual fazemos isso. Esse elemento em nós que é o ego, o pensador. Tudo que ele tem é o pensamento. Tudo que ele conhece na vida é o pensamento. Podemos dispensar o pensamento, fazer uso do pensamento apenas quando se fizer necessário. Agora acabei de dar um exemplo para você. Ao se lembrar do rosto da esposa, isso requer memória. E memória é impressão de imagem, é lembrança. Sim, é algo que faz parte da estrutura do conhecimento, da experiência. Mas essa é uma qualidade de experiência
ou uma qualidade de pensamento, de imagem, que é um simples reconhecimento de memória. Não é disso que estamos falando? Estamos falando é da imagem psicológica que você tem dela, de alguém que você gosta ou não gosta, de alguém que durante todos esses anos você criou uma impressão psicológica, uma imagem psicológica dela ou dele. Assim, o que ocorre nesse encontro é um encontro entre imagens. É esse fundo psicológico, nesse autocentramento. Se você faz uma ideia sobre quem você é alguém que tem preocupações, desejos, medos, problemas, conflitos. Você carrega esse gostar ou não gostar. Você tem um movimento interno de autodefesa, de autoproteção, de autossustentação desta autoimagem. Isso faz com que você sinta medo, que viva nesse gostar e não gostar, de quem gosta de você, de quem não gosta de você, de quem lhe aceita, de quem lhe rejeita. Esse modelo de autocentramento, de atividade do eu, é a atividade da autoimagem. O que é essa autoimagem? É esse elemento em você que não aceita ser criticado, diminuído, rejeitado, não elogiado, que não aceita que as suas opiniões sejam descartadas, sejam rejeitadas. Todo esse modelo de arrogância presente, de prepotência, de vaidade, de dependência emocional, de apego, tudo isso faz parte desta autoimagem. Esse é o sentimento de ser alguém. Então, o encontro entre pessoas é um encontro muito, muito delicado, porque toda essa relação de amizade, de companheirismo, de cumplicidade nas relações, elas sempre dependem desses contratos entre imagens. Então está presente a confusão, a desordem, o sofrimento, porque o medo está presente. Romper com isso é descobrir algo além de tudo isso, que é a verdade do seu ser. Então, a Atma Vichara, a ciência do eu, lhe mostra algo além disso. Uma realidade presente que está presente quando não existe mais esse eu, esse mim, essa autoimagem. Essa é a natureza do seu ser. É isso que aqui nesse canal estamos compartilhando com você, lhe mostrando que sim, nesta vida é possível realizar sua natureza divina, que é a natureza de Deus. Para que presente nessas relações não esteja mais a autoimagem, com medo,
com os desejos, com os conflitos, com os problemas. Mas presente nessas relações esteja a única realidade, onde há a verdade desta unicidade com o outro. Essa unicidade, esta não separação, esta não distância entre você e ele ou ela é a presença do amor nas relações, porque é a presença de Deus. Você está em paz, você não carrega mais medo, problemas, conflitos. Portanto, aqueles que se aproximam de você, se aproximam para compartilhar daquilo que você é. Sempre é assim. Então você nasceu para realizar isso nesta vida. Repare que quando as pessoas têm ciúmes, por exemplo, chega um momento que para elas aquilo é insuportável. Então chega um momento em que elas perguntam como vencer o ciúme, como vencer a insegurança, como vencer o medo nas relações. Veja, isso tudo está presente em razão da autoimagem. Nós somos criaturas nesse sentido do eu, do ego, que é esta autoimagem, cheias de medos. Como lidar com as mudanças na vida? Essa é uma outra questão. Como lidar com as mudanças na vida? Como lidar com a inveja? Como lidar com o medo? Tudo isso porque nos falta uma visão da verdade sobre nós mesmos. Assim, Atma Vichara lhe aproxima da verdade do seu ser, pelo autoconhecimento, pela meditação. Tomar ciência de sua natureza verdadeira é ir além do ego, é ir além do eu. E isso sim é uma resposta para todos esses problemas linkados a esse modelo de ser alguém. Então podemos romper com tudo isso? A resposta é sim, tomando ciência deste amor, desta liberdade, desta felicidade de ser, que é a sua natureza real. É quando você pode ter um encontro com o marido, a esposa, o filho, a família, o mundo à sua volta, sem problema, sem conflito, sem sofrimento, porque você está em sua natureza divina, em sua natureza real, na verdade daquilo que é você. E como realizamos isso? Nós temos aqui encontros online para trabalhar isso com você nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando tudo isso, tendo uma compreensão direta sobre isso. Então, são encontros online nos finais de semana, onde estamos juntos, trabalhando, aprofundando essas questões. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Então, se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. E dá uma olhadinha também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Lá temos centenas de vídeos trabalhando essas questões com você. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Dizem que quando se atinge a iluminação, o corpo pode desaparecer instantaneamente. O corpo grosseiro é apenas a forma concreta da substância sutil, a mente. Quando a mente derrete e brilha como luz, o corpo é consumido nesse processo.